Mais uma vez, boa noite, queridos e amados irmãos. Quero convidá-los a abrir o texto bíblico de hoje em João, o Evangelho de João, capítulo 15. Quando eu olho hoje o sermão, aqui, pessoal, a palavra é odiados, não é odiados, né? Será que o pessoal vai confundir? Não, é essa palavra mesmo. E a última parte do capítulo, e ele vai tratar esse assunto, odiados pelo mundo. É um texto vital para a igreja. Quero agradecer a todos vocês que construíram esse capítulo nesse mês. Nós praticamente ficamos nesse mês inteiro, o mês de outubro, que passou, construindo então, o argumento dentro do capítulo 15 do Evangelho de João. Então, esse é o terceiro sermão dentro do capítulo 15. E a gente vem construindo, ele é uma unidade. Essa unidade maior começou no capítulo 13, que é a nova seção do Evangelho de João. Ele vai do 13 e vai se estender até o 17 com o mesmo tema. E então, ele vem trazendo as suas últimas palavras, e do capítulo 13, então, é um período muito curto de tempo. Ele está no cenáculo, ele celebra a última ceia com os seus discípulos, e agora ele dá as palavras de despedida no capítulo 15. Então nós temos aqui praticamente um dos últimos sermões de Jesus, dado agora não para todos, não para uma audiência muito grande, mas para uma audiência bem pequenininha, que são os seus 11 discípulos aqui nesse texto. Então sejam todos muito bem-vindos ao texto bíblico, que ele fale conosco, e nesse dia tão especial, que é o dia que nós lembramos da reforma, a gente lembra, sobretudo, que o Evangelho é um poder, que o Evangelho transforma, que o Evangelho tem esse poder de mudar, e não diferente hoje, nós estamos diante desta palavra para ouvir, para meditar, para ponderar nela. E eu quero começar então, antes de adentrarmos no texto, fazendo um panorama geral, um pouquinho da sociedade em que vivemos. E eu trouxe já de cara no filme A Menina que Roubava Livros. Não sei se você já leu o livro, melhor do que o filme, ainda que o filme é muito bonito também. E temos aqui retratado, grande parte até do filme, um abrigo, onde as pessoas se protegiam em meio aos bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial. Nenhum de nós aqui participou de um bombardeio, mas é algo sempre terrificante quando isso está acontecendo. Então, essa menina, então, ela se abriga ali, ela aprende a ler ali, e a cena mostra bem o esforço individual para preservar a beleza, a cultura, a própria civilização, quando tudo à volta parecia ruir, e a cena ao entorno eram prédios ruindo, toda aquela cena de catástrofe ali, e a cena, você tem uma menininha ali lendo no porão. A própria beleza da protagonista já era um obstáculo a toda a feiura que a guerra espalhava pelo mundo. Uma cena também, mudando aí, semelhante se passa em Titanic, quando um quarteto segue tocando Preciosa Graça de Jesus, mesmo com o navio afundando. Meus amados, é papel dos cristãos, em um mundo ruindo, para não dizer um mundo em ruínas, ser luz que brilha nas trevas, ser um testemunho vivo e poderoso de Jesus e de sua graça, em um mundo mergulhado no pecado e sem esperança. Mas hoje, eu preciso fazer o alerta, que é o alerta que esse texto nos traz. Infelizmente, o cristianismo autêntico tem sido substituído por uma versão terapêutica bem mais leve da fé, que valoriza as problematizações em detrimento das soluções e exalta o ser bom ou se sentir bem à custa do verdadeiro e à custa da própria verdade. Embora
os defensores modernos apresentem esse tipo de cristianismo como algo novo ou revolucionário, suas doutrinas não são nada inovadoras. Sim, podem até ter novos nomes e surgir com novas roupagens, podem vir como novos modismos, mas não passam de uma releitura de sistemas de pensamento que já existem há gerações. O mundo passa por um momento difícil intelectualmente. Aí eu não vou aqui se tratar sobre temas comuns que poderiam entrar, mas o problema é um pouquinho antes. Hoje, muitas vezes, eu vou dar um exemplo aqui, um alcoólatra, ao explicar sua conduta de bêbado, diz: a cerveja me deixou fora de controle. Você já ouviu pessoas falando assim? Essas locuções possuem uma função justificativa e representam a negação do agente, portanto, da responsabilidade, seja ela pessoal ou social. O assassino alega que a faca entrou e a arma disparou. O homem que bate na mulher, ou que agride a mulher, alega que perdeu a cabeça, como se fosse vítima de uma espécie de amnésia, da qual é dever do médico, geralmente um psiquiatra, curá-lo. E pasmem, até que seja curado, até que a cura aconteça, ele pode continuar a maltratar a esposa, certo de que ele é a vítima e não a mulher que é agredida. Às vezes esse tipo de cenário deixa a gente meio ruim, né? É interessante, meus amados, que nenhuma dessas pessoas que perdem a cabeça se deixou levar pelo estudo das Escrituras. Nossa, eu perdi a cabeça estudando a Bíblia. E é por isso, por geralmente deixar e dar passos para longe de Deus, é que temos abortos realizados de formas cruéis. Mulheres abandonadas pelo pai da criança aqui, um mês antes ou um mês depois do nascimento. Ciúmes insensatos, que são o reverso da promiscuidade geral. Hipersexualização de crianças. E, coincidentemente, a pedofilia alcançando números nunca vistos. Alimentados por uma indústria pornográfica de bilhões de dólares, que tem feito suas vítimas em muitos lares, sejam eles cristãos ou não. Quando olhamos para o Brasil hoje, com uma total degradação de valores éticos e morais, com tudo que é porcaria sendo elogiada pelos formadores de opinião, especialmente com os mais jovens completamente arrasados e arrastados pelo lixo ideológico, vendido por elites culpadas ou oportunistas, fica o questionamento: como que nós chegamos até aqui? O erro, eu preciso afirmar, não é de hoje, começou lá atrás. Colhemos hoje os frutos amargos de um cristianismo fraco. A igreja, eu estou falando de nós, desde o início, inclusive. Estou falando das pessoas, de nós. Ao perceber que o mundo jaz no maligno, como se não soubessem, não respondeu biblicamente. Preferiu se fechar e definhou por falta de exercício. E esse é o retrato que eu faço da igreja. Agora não da nossa. Quando nós vemos a igreja se curvando, aceitando chamar o mal de bem, ou vice-versa, agora eu não sei, o mundo aplaude. O mundo aplaude. O sistema aproveitou o momento para excluir a igreja de tudo. E esse é o cenário que nós temos.
Ele já fazia isso há muitos anos, mas agora ficou escancarado. A própria teologia, eu estava lendo, está sendo banida da antropologia e psicologia. Pasmem, há discussões de juristas discutindo se os psicólogos podem tratar de religião em suas consultas. Queridos, religião, o fenômeno mais antigo e universal do ser humano. Chega a ser cômico, para não dizer trágico. A igreja foi excluída da política, ainda que esse fenômeno apareceu de formas nem sempre positivas, muitas vezes idólatra, mas ela foi excluída das universidades. Universidades essas que todas eram seminários. Universidades que eram centros de formação de pastores. A própria Harvard, a própria Yale, o próprio Instituto Tecnológico de Massachusetts, todos seminários, todos formadores de pastores, mas perdemos. Perdemos também o trabalho, pois os cristãos devem ter subempregos e viver pela fé. Não sei quem inventou essa ideia de viver pela fé, né? Assim, pois assim seus filhos serão bons analfabetos e não terão nenhuma influência no mundo. E qual foi a nossa resposta? E aí vem a minha reflexão, que pode servir para muitos, não só aqueles que vêm de uma teologia batista muito tradicional, muitas vezes fundamentalista, ou de outros círculos mais fechados. Mas a resposta foi uma resposta que eu considero errada: separar o secular do sagrado. E esse foi o maior erro que a igreja cometeu. Não em nome de Deus, mas em nome de um separatismo humanista. Vamos manter a nossa fé intacta, bradavam eles. E assim mantiveram trancado o evangelho na esfera particular. Hoje em dia não há problema em ser cristão, desde que você seja cristão você. Você não pode ser cristão publicamente. Ser cristão público hoje em dia é um grande perigo. É perigoso já. E a tendência é que isso se torne cada vez mais perigoso. Você se identificar como cristão publicamente. O grande problema é que a igreja, ao se fechar nela mesma, ela não só perdeu a sua influência, como percebeu que, perdendo a cultura, perdeu também os seus filhos. Eu percebi isso quando eu cheguei aqui, há 20 anos atrás, vamos assim dizer. Tinha alguns que conheciam mais jovem, aquela coisa, né? Com cabelo. E eu cheguei aqui, eu falei, cadê as crianças? Eu não tinha também. Cadê as crianças? Não tinham crianças. Cadê essas crianças? O que aconteceu com elas? Comecei a ficar me perguntando, por que elas se perderam? Por que elas ainda estão se perdendo? E eu pensei comigo, não quero isso não. Eu quero ter um monte de filho. Eu não quero perder nenhum. Eu não aceito, não quero perder nenhum filho. Que pai que gostaria? Então, como bom reformado, voltei para a Escritura e falei, Senhor, vou ficar aqui. E nós vamos nos dirigir como igreja para, então, criar uma cultura que seja bíblica, uma cultura que funciona. Tratei logo de mudar. Custa caro. E quando eu falo mudar, foram os nossos rumos para cá. Não foram melhores métodos, nem várias programações que eu criei. Não precisou de nenhuma delas. Só voltamos para a Escritura. E nos curvamos diante dela. E hoje tem crianças subindo pelas paredes, né? Até quando uma criança grita, falou, Senhor, eu orei tanto por elas, né? E isso é parte da vida. Custa caro, não é confortável, mas vale a pena. Vale a pena. E creio que o nosso texto de hoje traga o entendimento necessário para reverter isso.
pelo menos dentro de nossos lares. Quero então convidá-lo a abrir o texto, você já está ali, Evangelho de João, capítulo 15, a partir então do verso 18. Verso 18 até o verso 26. Diz o texto bíblico, assim diz o Senhor: se o mundo odeia vocês, versículo 18, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora, não somente viram, como também odiaram tanto a mim como o meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. No nosso texto, queridos e amados, Jesus admoestou aos seus discípulos a que permanecessem nele. E é assim que começou o capítulo 15. Permaneçam em mim, fiquem comigo. Jesus está falando: eu vou para a cruz, eu vou morrer no lugar de vocês, mas vocês devem permanecer comigo. É assim que ele começou o capítulo 15. Logo em seguida, ele nos dá o grande mandamento, o mandamento para a igreja, a qual ele estava formando: amem como eu amo. Vocês lembram de todos os mandamentos? A gente estava discutindo se era 617 ou 619, não chegamos a nenhum consenso, né? Mas 610, por aí, né? 18. Né? E você tem todos esses mandamentos. Você resume ele em quantos? Baita resumo. 10 mandamentos. Quem aqui conhece os 10 mandamentos? Nossa, que pouco, hein, gente? Por favor. Catecismo. Tem um livrinho aqui para vocês. Catecismo. Então, 10 mandamentos. Jesus pega esses 10 mandamentos, dividido nas 2 tábuas da lei, referente a Deus e referente aos homens. Ele resume em quantos? Agora ficou fácil, em 2. E esse é fácil, vocês conseguem falar, né? Amarás a Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. E aí Jesus então resume em quantos? 1 mandamento. Ele diz: agora, meus discípulos, amem como eu amo vocês. Eu estou indo, daqui a algumas horas eu vou subir na cruz. Daqui a algumas horas eu vou morrer por vocês. E eu quero que esse amor que eu estou demonstrando por vocês seja o amor de vocês uns pelos outros. E assim ele exorta, ele então traz esse imperativo. Para a igreja de Deus não é uma opção permanecer nele. Para a igreja de Deus não é uma opção amar. É um imperativo: amem. E essa é a forma como nós respondemos. E aí ele vem com o terceiro imperativo, que é a nossa grande verdade de hoje. Esse testemunho, ele vem então agora dizendo: vocês vão ter que testificar. Esse testemunho deve ser a resposta dos discípulos ao ódio que eles receberiam de todas as partes do mundo. Portanto, essa sessão que nós vamos estudar hoje, nós vamos notar um fato que nós nos esquecemos. Os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus são odiados pelo mundo.
do versículo 18 ao verso 25 que lemos. E os discípulos respondem a esse ódio, como nós respondemos ao ódio, não fugindo ou se enclausurando, mas testificando ao mundo. E o imperativo aqui é testificar, testemunhar. Isso é tremendo. Ele começou dizendo: se o mundo os odeia, saibam que ele me odiou antes de odiar vocês. A razão pela qual o mundo nos odeia é por causa de Jesus Cristo. São odiados porque não são deste mundo e porque pertencem àquele que o mundo odeia, ou seja, Cristo. As palavras "se o mundo os odeia" não podem aqui indicar ou presumir se o mundo os odeia. Seja isso verdade ou não, ao contrário, como o versículo 19 claramente disse aqui, por sua própria forma, o ódio do mundo é um fato, não é meramente uma suposição. Quanto mais autêntico é o nosso cristianismo, quanto mais puro ele é, quanto mais próximo da verdade ele está, mais seremos odiados pelo mundo. A razão disso é simples, é porque a luz brilha na escuridão e revela esse sistema que nós vivemos. Os discípulos já tinham provado desse ódio. Além disso, no futuro, esse ódio contra ele se manifestaria repetidas vezes e até mesmo aumentaria, como disse, ou como foi escrito no livro de Atos. Esse ódio procede do mundo, o reino do maligno, a sociedade dos homens perversos que se posicionaram contra Cristo e o seu reino, não só naquela época, mas que vem se estendendo por toda a história. Nós temos 2000 anos de história. E a razão pelo qual as pessoas odeiam é revelada no nosso texto de hoje. Para consolar os discípulos, Jesus agora então ele acrescenta: saibam que ele me odiou antes de odiar vocês. E o que ele quis dizer foi o seguinte: não se esqueçam de que vocês estão em excelente companhia. Quando o mundo os odeia, só porque confessam meu nome, isso mostra que vocês me pertencem e por isso experimentam até certo ponto o que eu tenho experimentado o tempo todo. O fato de o mundo haver odiado a Jesus e de que esse ódio estivesse presente quase desde o início de seu ministério público e nunca se extinguiu é uma verdade na Escritura. E a prova disso é a própria cruz do Calvário, da qual Cristo foi levantado, da qual Cristo foi levado. E ele dá a explicação aqui, ele continua trazendo os seus discípulos: se vocês fossem do mundo, o mundo gostaria de vocês, o mundo teria afeição pelos seus. Se vocês devessem sua origem espiritual ao mundo, ou seja, se vocês fossem como o mundo em seu interior e caráter e valores, o mundo teria afeição por vocês, pois ele estima os que são dele. A implicação definitiva aqui, e agora fica muito claro, quando a gente junta os 3 capítulos, é que vocês não são do mundo. Vocês não pertencem a esse mundo. Esse mundo não é de vocês. Jesus continua: mas como vocês não são do mundo, mas eu os escolhi do mundo, por isso o mundo os odeia. E o que já estava implícito aqui no versículo 19, vamos ler de novo: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu deles o escolhi. E agora isso é claramente expresso, a saber que aqueles discípulos não são do mundo. Nós não somos do mundo, não há sentido amar o mundo. A Bíblia já falou: aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo odeia o Pai, o mundo cerra os seus punhos contra Deus. E não há como amar a Deus e amar o mundo. O mundo jaz no maligno. Meus amados, e aí Jesus então nos conforta dizendo: lembrem-se da palavra que eu lhes disse, um servo não é maior do que o seu senhor. Ele já havia dito isso no capítulo 13, agora ele repete. E ele faz bastante isso, do capítulo 13 por 15. Várias referências a gente tem nesses 2 capítulos.
E o que ele está falando aqui quando ele diz que o servo não é maior do que o seu senhor? Na primeira ocasião que ele falou isso, o significado era durante o momento em que Jesus lava os pés dos discípulos. O Senhor, o soberano, ele se curva, ele lava os pés dos discípulos. E o significado era um servo, não é maior do que o seu Senhor. Portanto, ele não deve se considerar isento da obrigação de prestar serviço no espírito de humildade, assim como Jesus o fez. E a ideia é servir uns aos outros. E como repetido agora, um servo não é maior do que o seu Senhor, por isso, ele não deve se considerar imune às perseguições. E nós temos vários vertentes do cristianismo e se espalhando pelo mundo e até se espalhando a partir do Brasil. Estava num outro país e tinha uma plaquinha dessas sabe essas plaquinhas de madeira? Escrito. E estava escrito na plaquinha assim, em espanhol. Mas não era na Espanha, em nenhum lugar desse. Pare de sofrer. E a gente muitas vezes tem um cristianismo que é isento de sofrimento. Venha para o cristianismo que você não vai sofrer. Não é o que o texto está dizendo. Não é a ideia que ele traz. O cristianismo não é isento de sofrimento. Ao mesmo tempo, ele tem a garantia da presença de Deus nos consolando e nos confortando. E essa é a diferença de um cristão para o mundo. Nós temos o Consolador, nós temos Jesus, nós podemos enfrentar a vida com esperança, porque nem a morte, o nosso maior inimigo, tem poder sobre nós. Uau! Isso é tremendo. Nosso maior inimigo, a morte, não tem poder sobre nós. Sabe por quê? Porque Jesus, em poucas horas, iria para a cruz, mas 3 dias depois ele ressuscitaria, vencendo a morte, nosso maior inimigo. E aqui ele está dizendo, mediante então as suas, eu esqueci como que é o nome, mas é afirmações mediante negações. O professor de português me ajude depois a identificar isso. De modo que o real sentido é, se o Senhor é humilde, também o servo certamente deve ser humilde. Se o Senhor é perseguido, também o servo certamente será perseguido. Isto não deve ser uma surpresa para nós. Eu vejo muitos cristãos que ficam surpresos quando são perseguidos por causa do nome de Jesus. Isso que você não está na Coreia do Norte, nem na China, nem em nenhum desses países, onde o cristianismo é tratado com pena de morte. Não, a gente está falando de perseguições no Brasil, incomparáveis ao que acontece no Sudão, no Iêmen e outros lugares. De fato, essa implicação é afirmada expressamente. Se eles me perseguiram, também os perseguirão. E aqui o verso 21, ele dá a explicação disso. Eles farão isso, e eles farão todas essas coisas por causa do meu nome. Logo no início de Atos, o que o Sinédrio falou para os discípulos? Não falem no nome de Jesus. Não falem no nome dele. Podem sair livres, mas não falem no nome dele. Não espalhem isso por aí. E todas essas coisas aqui foram mencionadas nos versículos anteriores. Eles irão odiá-los, versículo 18. Não lhes terão afeição. O mundo não enxerga os cristãos de uma boa forma. Não há afeição. Você não é valorizado por ser cristão, por exemplo. E o versículo 20 ele termina, e ele os perseguirão. Então, eles odiarão, eles não lhe terão afeição, e eles os perseguirão. Eles farão tudo isso por causa do meu nome, que em comparação com as passagens paralelas indicadas equivale a por minha causa, ou por causa da minha pessoa. O inimigo odiará esse nome e perseguirá os discípulos quando eles o proclamarem. E porque eles estavam tão cheios de ódio por causa desse nome, a resposta aqui é porque não conhecem a Jesus, porque não conhecem aquele que me enviou. Se o tivessem conhecido, teriam conhecido Jesus como filho unigênito, então não teriam perseguido. Essa falta de conhecimento, além do mais, era indesculpável, como o texto diz. Eles deviam ter conhecido tanto o Pai
como filho. O verso 22 prossegue dizendo, estou lendo aqui, se eu não tivesse vindo e falado com eles, eles não teriam pecado, mas agora não tem desculpa para o seu pecado. E eles estavam dizendo, eu estava entre eles, eu anunciei, eu estava ali, eles me viram. Eu não sou uma história, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa histórica, e eu faço parte da história. Já a gente tem o Natal, né? E isso lembra a história de Jesus Cristo que nasceu entre os homens. Ele está dizendo, eu estava lá. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Um dos versículos mais tristes da Escritura, e que agora é desmembrado aqui. Ele veio para o que era seu. O Criador se tornou criatura, vamos assim dizer, ou se tornou homem, melhor, não criatura. Ele se torna homem e ele não é recebido. Seja qual for a razão que as pessoas quisessem dar fim de justificar essa rejeição, trata-se de mera desculpa. Eles sabiam disso e nós hoje também. Quem me odeia, ele continua, odeia meu Pai também. E aqui ele centra o cristianismo na pessoa de Jesus. Porque muitas pessoas gostam de Deus, vamos assim dizer, especialmente dos deuses que eles próprios criam. Há uma gama de deuses. E eu vejo muitas pessoas criando deuses ao seu próprio gosto. Não, o meu Deus, ele até está falando do Pai, é um Deus de amor. Ou o meu Deus é um Deus severo. Ou o meu Deus é um Deus que me abençoa com um carro novo. E tem várias teologias por aí, e várias roupagens para Deus. Agora, você quer conhecer o Pai? Você precisa conhecê-lo por meio de Jesus. Porque se você não conhece Jesus, você não vai conhecer o Pai. Ele já falou isso outras vezes. Ele diz, e aí ele dá o texto final, dizendo, se eu não tivesse feito entre eles as obras que ninguém mais fez, eles não teriam pecado, mas agora eles viram e odiaram a mim e a meu Pai. Certamente esse ódio é indesculpável. E isso aconteceu. Ele continua o texto, para que se cumpra a palavra escrita em sua lei, eles me odiaram sem causa. Jesus fala, eu estava ali, eu vim para eles. Eu mostrei o que eu podia fazer. Jesus curou os cegos, ele fez andar, ele controlou a natureza, ele fez todas as coisas. Ele mostrou todo o seu poder. Mesmo assim, eles não creram, porque ainda preferiram o seu próprio status quo e tinham inveja de Jesus. A causa final aqui pela qual as pessoas odeiam Jesus não é outra. Odiaram-me sem motivo. Isso para que se cumprisse a escritura em Isaías, em Zacarias e em Ezequiel. Odiaram-me sem motivo. Por que as pessoas odiariam Jesus? O que Jesus fez? Morreu em uma cruz. O que Jesus fez? Ele disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus é aquele que diz, quem tem fome, vem a mim e coma. Jesus é aquele que diz, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é Jesus. Mas as pessoas não querem. E as pessoas o odeiam. Nós vivemos uma era e uma sociedade pós-cristã, onde tudo que é cristianismo deve ser rejeitado porque é cristianismo. Note, faça uma lista dos nossos valores sendo atacados dia e noite, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E aí vem o finalzinho do nosso texto. Nesse caso, qual deverá ser a atitude dos discípulos para com esse mundo que odeia Cristo e que perseguem a igreja? A igreja é perseguida no mundo hoje e vai se tornar mais perseguida para frente. Eu espero que você esteja ciente disso.
no meio desse mundo, a Bíblia deixa clara, versículo 26, quando porém vier o Consolador, e aqui o Espírito Santo, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, não da mentira, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. No meio deste mundo, vocês devem testificar da mesma forma que também o Espírito testifica. Nós não testificamos por conta, nós testificamos porque o Espírito testifica, e ele usa os seus meios, um deles é você. É incrível isso, ele vai cumprir, e ele vai usar os seus meios. Eu espero que nesse momento você fez uma breve oração dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque esta obra não é nossa. Esta obra, ele está dizendo, eu vou fazer. O Espírito que eu vou mandar. Isso é tremendo. Agora eu me tornei mais missionário depois de ler esse versículo. Ele diz: esse Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão. A obra é dele e a gente vai junto. Ele usa nós. Então, toda vez que eu falo com alguém sobre o Evangelho, sobre Jesus, não sou eu falando. É o Espírito de Deus testificando, testemunhando. E a Bíblia diz claramente que é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós não temos como convencer ninguém de nada. E eu nem quero isso. Eu não quero seguidores de Ari ou seguidores do Felipão. Eu acho horrível, né? Aqueles adesivos amigos do fulano, né? Terrível isso, né? A gente não quer isso. Queremos o Espírito Santo testificando. E a gente é ali nesse próprio. O próprio Jesus enviará esse auxiliador. O Espírito Santo é chamado aqui de Espírito da verdade. Não podia ser melhor num mundo de mentiras, num mundo de fake news, num mundo de tanta confusão. Nós temos aqui no meio de tudo isso, o Espírito da verdade. No meio do mundo confuso, ele testemunhará a verdade. No meio da igreja, ele confortará a igreja. A esfera de seu testemunho não deve ser restringida. Sempre que um servo de Deus testemunha, esse testemunho é obra do Espírito. Sempre que um mero crente, pela palavra ou pelo exemplo, encaminha outros a Cristo, isso também é a obra do Espírito. E as pessoas, elas estão procurando isso. As pessoas estão com sede, as pessoas estão com fome de justiça. E o Espírito sempre testemunha em conexão com a palavra de Cristo. Em geral, o mundo que é abertamente hostil ao Cristo não o receberá. Contudo, há exceções. Do meio daqueles que hoje são abertamente hostis, alguns serão tirados. Eles serão transferidos do reino das trevas para a luz. Foi o que aconteceu com o próprio apóstolo Paulo, que estava indo perseguir a igreja. E quando no caminho de Damasco ele se encontra com o próprio Cristo, ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele vai, ele crê em Cristo, ele se torna agora uma testemunha dessa graça. E vocês também devem testificar. Eu quero que você entenda isso, que não é uma opção, é imperativo. Eu olhei aqui para ver se isso aqui era um imperativo no grego mesmo, e é. A ideia aqui é um imperativo. É muito lógico o preceito: permaneçam em mim. 15:4. Também amem uns aos outros, é uma ordem. Eu quero que vocês permaneçam em mim, eu quero que vocês amem uns aos outros, e agora eu quero que vocês testifiquem. Eu quero que vocês vivam esse evangelho, porque a forma que nós testificamos é vivendo ele. Nós não estamos ensinando estudos bíblicos pelo mundo, nós estamos falando do evangelho que mudou a minha vida, que transformou a minha vida. Um evangelho que é o poder que me sustenta hoje. É muito diferente. Nós não somos estoicos, epicureus, nada dessas coisas. Nós não somos filósofos, nós somos cristãos. O que nós pregamos é o que nós vivemos.
O nosso cristianismo tem que ser autêntico, se queremos testificar. E aqui, meus amados, eu quero dizer que o cristianismo autêntico é a resposta ao mundo caído. É só isso. Não estou pedindo para vocês subirem nenhuma escada. Eu não estou pedindo para vocês pagarem uma promessa, ou 7 dias, ou 30 dias, ou a corrente não sei do que, nada dessas coisas. Vivam João capítulo 15. Permaneçam nele. Amem uns aos outros. Testifiquem. O cristianismo autêntico é a resposta que o mundo precisa, que o mundo anseia. O evangelho, meus amados, não torna as pessoas vítimas, presas do passado, no presente ou no futuro. O evangelho liberta as pessoas de forma que se tornam livres para viver. Eu amo ser cristão. E essa vida só pode ser encontrada em Jesus. O Apocalipse, um dos últimos palavras de Jesus, não está aqui no Evangelho de João, está lá no Apocalipse, lá no finalzinho, e ele diz: aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Em Jesus temos os Eu Sou da Vida, título bem legal para o livro, Eu Sou da Vida. No capítulo 6, ele é o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. É verdade isso? Cristão. No capítulo 7, ele é a fonte de água viva. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. No capítulo 8, ele é a luz do mundo. Quem o segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. No capítulo 9, ele dá visão ao cego. No capítulo 10, ele é a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e achará pastagem. Ele é o bom pastor. Ele conhece suas ovelhas e dá vida por elas. Concluo dizendo o seguinte: vivemos em um mundo absolutamente hostil ao Evangelho. As pessoas até gostam de várias formas de cristianismo por aí. Mas note que eles sempre são hostis ao Evangelho. Nossa cultura, meus irmãos, já é pós-cristã, eu posso dizer. Saudade, né, João? Década de 70, de 80. Mas isso não é novidade, nunca foi. Pois o mundo odiou a Cristo e nos odiará. É um fato que o mundo nos odeia. Não é uma suposição. É um engano achar que o mundo nos ama. Tentar agradar o mundo é como carregar uma aranha marrom por debaixo da roupa. Ela vai te picar. Como responder diante de um mundo que nos odeia? Vamos ser práticos. A resposta mais errada possível seria odiar o mundo também. Se o mundo odeia, eu também odeio. Vamos para a guerra. É assim? Não, Jesus nunca falou isso. Nunca. Nunca ele falou: odeiem o mundo, vão para a guerra. Partam para cima. Nada disso. Seria a pior resposta possível. Essa resposta não testifica do Evangelho e, portanto, deve ser absolutamente descartada. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E esse amor dele é infinito por nós. Então nós respondemos amando. Nós não respondemos odiando. E a gente tem que tomar cuidado, porque o cristianismo, muitas vezes, especialmente em épocas de eleição, ele tem se tornado belicoso. É ou não é? E a gente quer partir para cima. Não é essa forma que Jesus coloca aqui. Então cuidado, para que você também não se torne belicoso ou briguento. Mas há outras respostas erradas. A primeira, e essas são bem comuns, inclusive nossa. A primeira resposta errada da igreja tem sido a acomodação. Tem aqueles que se acomodam fora da igreja, tentando se parecer com o mundo. Isso é uma coisa feia, né? Porque o mundo dá de 10-0 em qualquer coisa que ele faça. Eu vejo igrejas tentando imitar o mundo, fazendo mega shows, ou
outras coisas assim, né? Shows pirotécnicos, né? Ou sei lá, gente, eu nem sei o que passa, né? Noite do chocolate, noite da banana, né? Nós não fazemos nada disso. A gente tem a Bíblia, a gente fica confortável aqui, e eu amo quando eu tenho batismo, eu amo quando eu tenho ceia. Eu estava falando com o seu Léo, seu Léo, não vejo a hora que você se batize, né? Conheci ele há tantos anos, né? A gente estava discutindo isso, porque é o meu dia predileto, é ver essas coisas acontecendo. Meus amados, a gente não precisa muito, a gente não precisa tentar imitar o mundo, não, nem dá certo, nunca deu. Nesse caso, é muito cuidado, porque o sal se torna insípido. E a Bíblia diz, para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Também a acomodação dentro da igreja, tentando criar um novo monasticismo, que sempre foi absolutamente ineficaz em qualquer tempo. Então, muitas vezes a resposta da igreja é se fechar dentro dela. E ela acaba definhando. De certa forma eu vivi isso um tempo. Mas são respostas erradas, que enfraquecem o cristianismo. Meus amados, como então responder? Para recuperar um lugar à mesa, os cristãos têm de encontrar um meio de vencer a dicotomia entre o público e o particular, o fato e o valor, o secular e o sagrado. Para nós, domingo não é mais sagrado que a segunda-feira. Já parou para pensar? Que hoje é um dia importante para nós, mas amanhã é tão sagrado quanto hoje. Hoje não é mais sagrado que amanhã. De forma que a nossa vida hoje deve ser vivida da mesma forma amanhã. Nós tivemos a entrevista com os diáconos, e a primeira pergunta para eles foi: integridade é uma palavra importante para você? Você é uma pessoa íntegra? Ou você vive duas vidas? Nós estamos procurando pessoas que vivem com integridade. Elas não precisam ser um personagem lá, um personagem aqui. Não, elas precisam viver a vida como de fato ela é. Precisamos libertar o evangelho de seu cativeiro cultural e restabelecê-lo ao status de verdade pública. A jaula que forma a prisão para o evangelho na cultura ocidental é a acomodação da igreja. O evangelho é como um leão enjaulado, disse o pregador Spurgeon. Não precisamos defendê-lo, só precisamos deixar que saia da jaula. Hoje a jaula é nossa acomodação, a divisão secular-sagrado que reduz o cristianismo à questão de crença pessoal e particular. O cristianismo, meus amados, não é mera verdade religiosa, mas ele é uma verdade total. Ele é a verdade de tudo. A verdade sobre a totalidade da realidade, diz Francis Schaeffer. A igreja então deve responder com a proclamação fiel do evangelho, custe o que custar. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Não importa o quanto o mundo nos odeia, responderemos proclamando o evangelho, de dentro para fora. Essa é a missão da igreja. E eu quero animar vocês, porque o trabalho mais eficaz é feito por cristãos comuns. Sempre foi assim. Quem vocês conhecem do século I? De nome? Não conheço nenhum. Todos cristãos comuns, cumprindo o chamado de Deus para reformar a cultura em suas esferas locais de influência. Famílias, igrejas, bairros, locais de trabalho, organizações profissionais, instituições. Precisamos desenvolver uma cosmovisão cristã. A partir de nossos lares para o mundo precisa disso. O mundo está sem esperança. E nós temos aqui a verdade diante de nós. Que Deus abençoe para que não conheçamos apenas a verdade, mas para que possamos também vivê-la na sua totalidade. Oremos. Querido Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela ajuda do Teu Espírito Santo nesse texto tão difícil, tão confrontador. Ó Deus, é tão difícil entender essa verdade, que o mundo, ó Deus, odiou a Cristo e o crucificou,
E agora esse mesmo ódio também, ó Deus, ele tem e faz parte daqueles que são cristãos, são seguidores de Jesus. Deus, eu peço que o Senhor nos fortaleça, para que em meio, ó Deus, a um mundo hostil ao Evangelho, possamos não diluir o Evangelho, possamos não aliviar o Evangelho, mas possamos proclamá-lo dentro da verdade transformadora que ele é. Ó Deus, ao mesmo tempo que nós vivemos, obrigado porque este Evangelho, Deus, aponta para a realidade dos nossos pecados e o Senhor não as esconde de nós. A luz brilha nas trevas. Mas obrigado porque o Senhor não nos torna vítimas. Obrigado porque o Senhor nos salva. Ó Deus, e essa salvação, redenção, está em Cristo Jesus morrendo no lugar dos pecadores. Ó Deus, obrigado por esse Evangelho que transformou a minha vida. Se alguém aqui não conhece Cristo como Salvador, ó Deus, que ele possa compreender esta verdade, ó Deus, e crer nesta mensagem, nessa boa notícia transformadora. Ó Deus, permitindo que o Teu Espírito Santo faça morada nele. Ó Deus, e que ele viva nessa realidade que é a verdade que liberta. Pai querido e amado, obrigado, ó Deus, pela Tua igreja. Ó Deus, esse esforço conjunto nosso aqui, de permanecermos na verdade e na Tua palavra. Ó Deus, certo de que muitas vezes, ó Deus, precisamos contrastar com o mundo. Pedimos a Tua ajuda, mas que a resposta sempre seja testificar do Evangelho e da graça. Assim pedimos a Tua ajuda e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, queridos e amados.